Nosso tema esta noite é extremamente importante, um tema que diz respeito a cada um de nós, a nossa saúde, a nossa imunidade, e para isso estamos trazendo duas realidades ligadas ao mesmo tema. Na primeira delas, Dr. Cícero Coimbra, que é gaúcho, mas radicado já há muito tempo no Rio Grande do Sul, com especializações no exterior, e ele tem desenvolvido desde 2002 o que tem sido chamado de Protocolo Coimbra, que é o uso adequado exatamente da vitamina D, e já o doutor Cícero vai nos falar sobre isso, e na tela dividido conosco aqui, a enfermeira que já atuou como secretária de saúde, hoje está prefeita em Cristal, terminando a sua segunda gestão, vai até dezembro ainda. Muito obrigado, prefeita Fábia Richter, por sua presença conosco. E assim, de imediato, ao saudarmos o doutor Cícero e a prefeita Fábia, nós também damos a eles de imediato os nossos microfones e o boa noite, a apresentação inicial de cada um de vocês. Por favor, doutor Cícero. Ladies first. Ladies first. Fábia, contigo então. Obrigado, Cícero. Ele sempre muito gentil, muito querido, sempre. Ele sendo ele mesmo. Então, boa noite a todos do Rio Grande do Sul que nos escutam através da Rádio União. Muito obrigada pelo convite, é uma grande alegria estar falando aqui do município de Cristal e poder entrar em contato aí com todas as pessoas que têm interesse, principalmente pela vitamina D. Cumprimentar de uma forma especial o doutor Cícero aí, que tem sido grande parceiro, e nós temos trabalhado em conjunto para conseguir fazer com que a taxa da vitamina D dos munícipes de Cristal possa estar mais alta e, com isso, nós conseguirmos um benefício que, para este momento da pandemia, é muito importante, que é o aumento da imunidade, né? Para que a gente possa enfrentar não só o Covid, mas todas essas situações da pandemia de uma forma melhor. Mas nós já começamos a ter alguns outros resultados aqui do município, que depois nós podemos estar falando um pouco mais. Com certeza. Obrigado, prefeita Fábia. Cícero, por favor. Muito obrigado à prefeita pelas palavras gentis dela. Ela que é a pessoa que deve merecer todos os nossos elogios, porque ela está na linha de frente, colocando em prática com um vigor invejável realmente o combate à causa do problema, né? Sempre que nós queremos resolver um problema, nós temos que nos direcionar à causa do problema e não aos seus efeitos. Nós precisamos saber o que está acontecendo com a nossa imunidade, que está fazendo com que, em 2003, nós tenhamos tido uma epidemia que foi chamada de SARS, que também foi devido à aquisição de uma virose que se tornou epidêmica a partir de um animal que ainda hoje não é bem conhecido, na China. Isso foi em 2003. Depois vieram várias outras viroses adquiridas diretamente do homem, de animais, numa situação completamente inusitada para quem, como eu, tem quase 41 anos de profissão. Eu nunca vi epidemias se sucederem dessa forma, em que o homem adquire, contrai vírus e rapidamente esses vírus se transformam numa epidemia com variáveis graus de letalidade. Veio depois disso o segundo coronavírus, que foi adquirido de camelo e foi chamado de gripe do Oriente Médio. Depois veio a gripe suína do México, depois veio a gripe aviária, né? Nosso sistema imunológico não está fazendo o que deve, porque nós estamos adquirindo até gripes e viroses de galinhas, né? Então você vê que eram avisos de que alguma coisa muito grave iria acontecer, tal como aconteceu agora com o terceiro coronavírus, que deu origem não a uma epidemia, mas a uma pandemia, né? E se nós queremos parar agora, é muito importante que as pessoas que estejam nos assistindo entendam que é possível parar agora.
essa pandemia. Basta que se tenha conhecimento técnico do que está acontecendo com o nosso sistema imunológico. Por que razão o nosso sistema imunológico está tão frágil que progressivamente veio fazendo com que epidemias se sucedessem dessa forma, né, e viessem a desaguar nessa pandemia que, se não for tomada a única medida cabível, voltada para o combate da causa do problema, ela vai se estender de uma forma indefinida, em alguns países fazendo com que picos de pandemia sejam entremeados com períodos de lockdown ou de confinamento, né? Mas adquirindo sempre o problema se mantendo e sempre usando a mesma estratégia. Eu queria não esquecer de avisar a todos que eu não acredito pessoalmente que qualquer vacina vá resolver esse problema. Eu não acredito. E eu posso já deixar de antemão duas coisas afirmadas que embasam essa afirmação prognóstica. Uma é que nós estamos vendo pessoas que já adquiriram até quadros graves de Covid-19 voltarem ao hospital reinfectadas pelo mesmo vírus. Isso tem tido, como eu disse, duas explicações. Uma, que as duas têm sido documentadas, as duas. Uma é que o vírus sofre mutações muito frequentes e diversas cepas já foram identificadas no mundo. Ou seja, você pode produzir uma vacina contra uma cepa e esse vírus, e é importante que se diga uma coisa muito importante, quando você produz uma vacina, você produz anticorpos, induz o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra uma pequena parte do vírus, né? Quando você tem a infecção, você tem o vírus inteiro. Várias partes do vírus são usadas para a produção de anticorpos. E mesmo nessa situação, em que várias partes dos vírus são usadas para produzir anticorpos, assim mesmo, essas pessoas se reinfectam pela Covid-19. Né? Por quê? Porque o anticorpo, o vírus entra no seu organismo com outro passaporte, já é outra cepa. E por quê? Porque o nosso organismo não está sustentando a produção dos chamados anticorpos neutralizantes. Por que ele não está sustentando? Porque está faltando o principal, o único grande regulador do sistema imunológico que vem decaindo no organismo das pessoas desde a década de 80, que é a assim chamada vitamina D, pura falta de exposição ao sol, que é a única fonte natural de vitamina D que nós temos no nosso organismo. E quando nós começamos a conversar, quem fez e intermediou o nosso contato foi a Leda, que acompanha todo esse processo do protocolo Coimbra. Logo, ela disse assim, não vamos ter como não falar sobre o Covid. Eu disse, sim, queremos falar sobre o Covid, mas o importante, eu acho que essa é a curiosidade também, e a necessidade de muitos dos nossos ouvintes e internautas, é que a questão da vitamina D ou do hormônio D é muito anterior a qualquer uma das viroses que foram citadas pelo Dr. Cícero aqui. Há protocolos de 64, de 75, o senhor mesmo, Dr. Cícero, em 2002, quer dizer, quando não havia muitas, o senhor citou 2003 como ponto de referência, quer dizer, um ano antes, o senhor já estava trazendo iniciativas importantes sobre o protocolo do uso da vitamina D, exatamente pela falta dela. Agora, a questão do sol, que o senhor cita aqui como única fonte natural, é importante, porque quando as pessoas pensam em vitamina, logo pensam em farmácia, em comprar o seu remédio, tantas cápsulas, mas tudo isso é reposição. E o senhor está falando de que nós não precisamos de reposição desde que nós nos valhamos da fonte natural que está aí. E as pessoas estão fugindo do sol, me parece, não? Sim, nesse momento nós precisamos
Nesse momento da história da humanidade, nós precisamos de reposição, e reposição rápida, enérgica, tal como está fazendo a prefeita Fábia Richter na cidade de Cristal. A vitamina D não é uma vitamina, ela nunca foi uma vitamina, foi chamada por engano de vitamina. A vitamina não é formada no nosso organismo, ela tem que estar presente no nosso no alimento justamente porque não é formada pelo nosso organismo. Então ela foi chamada em 1919 de vitamina D por um erro histórico que não foi consertado nem na década de 30, 90 anos atrás, quando se soube que ela tinha a estrutura de um hormônio esteroide. O que se chama de protocolo Coimbra não é o que nós estamos falando quando conversamos sobre Covid-19. Quando nós isso foi um nome que foi dado às comunidades científicas, às comunidades sociais, às redes sociais dos pacientes que se beneficiaram com o uso de altas doses de vitamina D, não é o que nós estamos conversando quando falamos de Covid-19, né? Então, o que se chama de protocolo Coimbra, já que foi mencionado, vou falar rapidamente a respeito disso, né? Em 2003, terminou uma grande pesquisa, considerada ainda hoje a maior pesquisa da área da biologia, que foi o projeto Genoma. Esse projeto tinha como objetivo identificar os genes que, por estarem alterados, favoreceriam diversas doenças. Por exemplo, quando você pega uma pessoa com diabetes, você tem vários familiares com diabetes. Então é óbvio que tem um gene que favorece o diabetes por estar alterado. Então esse projeto Genoma queria identificar qual gene por estar alterado facilita a doença X, qual que por estar alterado facilita a doença Y, e assim por diante. E ele levou 13 anos para ser executado. Começou em 1990, quando começou a crescer muito rapidamente a prevalência, a frequência de diversas doenças na comunidade, surgiu a necessidade de se fazer prevenção. Ou seja, para fazer prevenção precisa saber a causa das doenças. O projeto Genoma procurava identificar qual o gene que, por estar alterado, tinha perdido parte da sua função, e por ter perdido parte da sua função, ele estava facilitando a ocorrência da doença X, o outro gene que também foi alterado estava facilitando aquela doença Y, e assim por diante. Foi aí que se descobriu, no final do projeto Genoma, que as pessoas que têm doenças autoimunitárias têm um gene que as torna resistentes aos efeitos da vitamina D, e por terem um nível maior de resistência, elas precisam de um nível maior de vitamina D. Esse foi o núcleo do que se passou a ser chamado de projeto Genoma. Você tem uma resistência elevada, você eleva os níveis de vitamina D acima do que é considerado normal para compensar esse nível de resistência. Isso que foi chamado de projeto Genoma. Agora, o que nós estamos falando é de normalizar os níveis de vitamina D de acordo com o que está sendo publicado como normal para a vitamina D. Deixar que as pessoas readquiram os níveis normais dessa substância, que é a grande reguladora do sistema imunológico. Em outras palavras, é aquela que impede que o sistema imunológico agrida a nós mesmos, provocando doenças autoimunes, e é a mesma que nos ajuda, faz com que o nosso sistema imunológico funcione para destruir micro-organismos invasores. Vacinas administradas para as pessoas vão acionar o sistema imunológico com o objetivo de destruir o germe que tem aquele antígeno que foi veiculado pela vacina. O problema é que o sistema imunológico não vai funcionar assim como se quer com a vacina, justamente porque os níveis de vitamina D, que é a grande potencializadora, da qual a vacina necessita para produzir o seu efeito, esses níveis estão baixos. E se você, então, normalizar os níveis de vitamina D, né, o que vai acontecer? Talvez você nem precise das vacinas, porque o seu sistema imunológico vai ter potência suficiente para reagir contra a infecção. Por gentileza. Eu preciso falar uma coisa. Acho fazendo uma complementação ao que o Dr. Cícero está falando com a vida real, né? Isso aí. Aqui no município, nós estamos suplementando hoje toda a população, de criança a idosos,
os gestantes, com a dose relativa ao peso para melhorar a taxa de vitamina D. E nós estamos fazendo testes na população. Então, nós encontramos jovens de 19 anos com 9 de vitamina D. A média da população é 18, 19, 20, em função também do período do inverno. E os pacientes que passam pior na nossa situação aqui, falando especificamente de Covid, são aqueles que estavam com a taxa mais baixa. E nós também notamos uma coisa que todo mundo fala, e nós temos hoje como provar, que para as mulheres a dificuldade de absorção da vitamina D é muito maior, é por isso que nós temos mais osteoporose. Nós temos casais tomando a mesma dosagem, tomam juntos todos os dias a vitamina D, tem o peso semelhante. E a taxa delas sempre é mais baixa que a do marido. Portanto, quando os casais pegam Covid, a mulher acaba que tem... Nós fizemos, inclusive, a observação anterior. Por que será que as mulheres têm sempre mais sintomas do que os homens, na nossa avaliação aqui? E a gente, quando a gente foi realmente... começou a medir os níveis de vitamina D, a gente começou a ver que era porque, mesmo eles tomando a mesma dose, a taxa da mulher sempre é menor. Ela é sempre mais difícil de elevar a taxa. Isso é o que acontece aqui na nossa vida real. Nós estamos administrando, fazendo a suplementação para toda a população desde junho. Fizemos a dose de proteção maior para fazer com que mais rapidamente se levantasse a taxa de vitamina D. E aproveitando que eu estou no Rio Grande do Sul e aproveitando a audiência da rádio, eu preciso dizer que nós tivemos um problema semana passada no Rio Grande do Sul que tem que ficar muito claro, muito esclarecido. O que aconteceu foi que pessoas tomaram num pote, numa apresentação que tinha a dosagem errada. Superdosagem. Inclusive, o doutor Coimbra comercial, falou, né? Parece que era uma preparação comercial. Comercial. Apresentação comercial, isso. Foi um lote inteiro que foi colocado uma dose absurda de vitamina D em cada cápsula. 2 milhões. Pessoas apresentaram intoxicação, ficaram internadas no hospital e, por conta disso, houve um alerta epidemiológico por conta da Secretaria de Estado fazendo o seu trabalho, por óbvio. Ótimo. O que me causou aqui no município uma dificuldade muito grande, porque teve uma televisão que fez uma matéria sobre isso, e aí o médico falou algumas coisas que nós já entendemos que podemos, inclusive, provar aqui que nem sempre o entendimento do médico, ele... Olha só, eu tenho 23 anos de enfermagem. Enfermagem vivida, enfermagem... Ah, mas eu fui secretária de saúde, sou prefeita há 8, mas eu conheço as pessoas, eu cuido das pessoas ainda, porque o município de Cristal tem 8 mil habitantes. Sim. E eu fico muito triste de não ter conhecido os benefícios da vitamina D, porque nós teríamos interferido em indicadores da oncologia, diabetes, comorbidades ligadas ao diabetes, a hipertensão, e certamente teríamos reduzido óbitos disso e talvez impactado nas doenças neuropsiquiátricas de outra forma, né? E o que eu percebo? Que eu tenho colegas de diferentes profissões que trabalham na saúde, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros e principalmente médicos, que são os prescritores, que não entendem que o benefício da vitamina D é subir a taxa. Nós não estamos falando nem de chegar mais do que 100, mas o meu sonho de vitamina D é ficar hipervitaminada, assim como o doutor Coimbra é. Ter uma taxa maior do que 100. Mas, o que mais me entristece é ver que alguém está tomando medicamento e aí ele vai no médico e o médico faz o exame e diz assim, tá 36, tá ótimo, pode parar de tomar. E poderia continuar melhorando e adquirindo uma taxa maior. Maior. Quanto mais próximo de 100, melhor. As publicações estão dizendo, e veja, já existem 19.700 publicações científicas a respeito de vitamina D e Covid-19,
com menos do que um ano de pandemia mundial. Isso é algo inacreditável, de tão rápido que está surgindo essas publicações. Mas as publicações estão mostrando que quem tem níveis inferiores a 60, ainda, níveis como 40, 50, ainda existem casos que chegam ao ponto de terem que ser hospitalizados. Quem tem nível de 60, pode até ter casos que chegam a ser hospitalizados, mas eles não têm casos de falecimento nesses casos. Eu sou um exemplo disso. Eu não sei quando peguei Covid, fiz uma sorologia e sou IgG positivo. Minha taxa de vitamina ela está variando de 80 a 90. Exatamente. Eu me sinto ótima, plena. Muito bom. É uma pena que o médico em referência que comentou sobre os casos de intoxicação provocados por um lote mal feito por um laboratório, né, por uma indústria farmacêutica, né, tenha se aproveitado da situação para veicular à comunidade a sua falta de conhecimento, né, para fundamentar a sua falta de conhecimento. Ele se aproveitou desta oportunidade, dizendo, olha, vejam como essa vitamina é perigosa. Né? E então, é lamentável que ele tenha feito esse desserviço à saúde pública. Verdade. É muito lamentável que ele tenha feito isso. E para o público, para o povo em si, essa é mais uma somatória em toda a dificuldade desde o início do Covid. São as desinformações e, ao mesmo tempo, quem poderia ter autoridade, como é a própria mídia, para então trazer um argumento a favor, muitas vezes acaba não fazendo. Eu vou chamar o primeiro intervalo comercial para a rádio. Nós vamos começar com Sol, a música com Jota Quest e os nossos anúncios, e depois começamos com Vitor Clay, então os dois sóis nós vamos trazer hoje. Primeiro sol com Vitor Clay e os nossos anúncios, e continuamos aqui com os nossos convidados na nossa página do Facebook. Já estamos de volta para a rádio. Então, nós continuamos, para vocês que estão conosco, muito obrigado pela audiência e por esta possibilidade de vocês. E hoje à noite a gente já sabia que, de fato, teríamos um número de observações maiores, o nosso chat está bastante frequentado aqui. Eu vou tomar a liberdade de não comentar os chats, para que vocês que estão acompanhando ali podem realmente fazê-lo. Mas não sei se o doutor Cícero e a prefeita Fábia tem, na sua visão, vocês estão chegando a ver as colocações de alguns dos nossos internautas pelo chat? Não, né? Não aparece. Não, não porque o chat está privado. Sim. Ele não abre para nós. É para gravação depois. Mas, de fato, são comentários e alguns colocando eu tomo 5.000 unidades por semana, outra pessoa diz eu tomo 10.000. Eu acho que essa é uma questão técnica exatamente para o doutor Cícero colocar para nós e a própria prefeita Fábia quais são as unidades padrão e como tem sido feito para esta recuperação, que o ideal seria exatamente pelo sol, mas que infelizmente nem sempre acontece. Eu sou de uma geração, completei meus 70 e eu sempre lembro quando criança e quando jovem de que a mãe e o papai diziam assim, cuidado com o sol, os branquinhos vão estar logo uns peru de vermelho, né? E depois a gente acompanha como protocolo, aprendendo de que deve sim tomar sol na hora certa e ninguém vai morrer por causa disso, pelo contrário. Onde entra a questão da imunidade? Fábia, por favor, você quer colocar isso para nós? É que o sol, eu preciso falar isso assim, né? Primeiro que a gente precisa estar sempre aberto ao conhecimento. Sim, Quem são os colegas profissionais de saúde? É preciso estudar sempre. Mas eu estudo... Então, assim, é preciso também entender que em tudo na vida tem política. E aí acho que essa é a seara que eu entro nessa coisa do protocolo Coimbra. A política está em todos os lugares da nossa vida. E também... Está na universidade, está na ciência, está nas publicações. Exatamente. Existe uma política que é uma política da medicamentosa. Ela move muito todas as publicações, as revistas, os congressos, os estudos. E o sol, a vitamina D, eles não vão dar lucro.
Então, é preciso que a gente se desprenda do óbvio e consiga sair da caixa e enxergar um pouquinho além das quatro pontas. Porque é tão fácil de entender quando a gente consegue levantar um pouquinho a cabeça e entender: ah, mas é claro que ninguém vai querer, não é possível patentear a vitamina D. Então, há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos os solários em vários locais. Tem toda uma história falando de que inúmeras doenças, e o Dr. Cícero faz uma apresentação falando de um hospital nos Alpes suíços que tratava tuberculose com helioterapia. Helioterapia não é banho de sol, é terapia com hélio. Por quê? Porque realmente os raios ultravioletas fazem bem. Só que nós começamos a demonizar o sol, porque sim, ele causa câncer. Então, o que precisa? Precisa ter o conhecimento adequado para usar tudo na medida certa. E aí o Dr. Cícero pode falar muito mais sobre isso, talvez com mais propriedade do que eu. Agora, é importante que todo mundo saiba que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul há 3 semanas sem sol. E vamos passar de novo por mais 2 semanas de muita chuva. É impossível achar que o sol vai fazer o efeito que precisa ser feito num inverno como esse. É claro que quem mora mais ao norte do país vai ter que encarar de um outro jeito, porque tem uma outra exposição solar. Mas nós aqui, que estamos medindo de fato na saúde pública a vitamina D das pessoas, não tem como achar que isso não vai fazer diferença. Quando eu era pequenininha, eu tenho 46 anos, nasci em 74, eu me lembro de que o médico que cuidava da família do meu pai, ele receitava com uma letra muito bonita sol, tomar sol. Na creche que eu fiz aqui no município, tem um solário. E hoje eu e a minha engenheira ficamos muito felizes de termos brigado pelo solário. Cada sala tem o solário. Por quê? Porque, sim, é preciso tomar sol. Na ausência do sol e na ausência da possibilidade de se expormos verdadeiramente na quantidade necessária, temos que suplementar com a vitamina D. Eu digo para as pessoas, tu não está tomando um remédio, tu está tomando sol. Ah, mas ele me dá dor de cabeça. Ele não te dá dor de cabeça, o sol te dá dor de cabeça? Não, o sol não dá dor de cabeça. O que nós percebemos aqui? Que quando a taxa da vitamina D está muito baixa, as pessoas têm diarreia, as pessoas têm, assim, o impacto é tão bom que o teu metabolismo funciona melhor. E aí, talvez no chat as pessoas estejam perguntando assim, a vitamina D emagrece ou a vitamina D engorda? Eu não vou tomar vitamina D que eu vou ficar mais gordo. Eu emagreci, porque o metabolismo ficou diferente. Tem pessoas que ficam mais rápidas e comem mais. Estamos voltando para o rádio novamente. Tá bem, então seguimos aí. E nesse contexto... Só um minutinho, Fábio, para mim voltar para o rádio. Tá, desculpa. São 20h28, nós estamos voltando do nosso primeiro intervalo e estamos iniciando o nosso bloco B aqui dentro do Direto ao Ponto desta segunda-feira, agradecendo pela audiência daqueles que nos acompanham pela 105.3, 99.9, pelo nosso site, pelo nosso app e aqueles que estão nos acompanhando pela nossa live, pelo Facebook, com quem estivemos ainda no intervalo enquanto vocês acompanhavam aí pelo rádio, conversando com eles. Estamos trazendo assuntos que são importantes e vamos pegar um último pensamento ainda da prefeita Fábia Richter, de que no seu município ela sempre trabalhou na área da saúde, por ser enfermeira, mas ter sido também secretária da área da saúde, e hoje é prefeita, de que a questão de preservar ou tentar subir a taxa de imunidade para que, de fato, a comunidade, a cidade como um todo pudesse ser beneficiada por isso. E a isso vocês têm desenvolvido, prefeita Fábia, um projeto junto com outros municípios. Eu acho que é muito importante que isso seja colocado, não é uma invenção ou uma coisa que a sua prática acabou lhe trazendo, né? Com comprovação científica também, né? Na verdade... Aqui no Rio Grande do Sul, o município de Cristal foi o primeiro. Okay. Quando nós começamos, somente o município de Figueirão, no Mato Grosso, já estava fazendo isso.
Hoje nós já temos outros pontos que já se falam de vitamina D, mas nós temos tentado apoiar esses municípios para que eles não errem na dose. Porque nós, antes de conhecermos a Leda, a equipe do Dr. Cícero, nós começamos a administrar uma dose baixa, com um pouco de medo, que é normal que as pessoas tenham medo, né? E é por isso que precisa se apropriar do conhecimento. Quando nós conhecemos o Dr. Cícero, que conseguimos entender verdadeiramente como era a absorção, como era esse mecanismo de atuação da vitamina D, que nos enchemos de coragem. E hoje aqui nós fizemos uma coleta de RT-PCR de todo paciente sintomático. E quando ele chega sintomático respiratório, ele recebe uma dose de proteção de 600 mil unidades de vitamina D. Claro que agora nós já estamos suplementando há mais tempo e algumas pessoas já estão com a taxa normal. Então, aí nós já fizemos uma historinha delas e não estamos entregando mais para todo mundo, porque muitos já não precisam. Mas... Sim, por favor, porque a senhora citou a questão do conhecimento, e exatamente alguns dos nossos internautas estão querendo que exatamente o Dr. Cícero talvez possa esclarecer um pouco mais como é que o povo lida com essa realidade? Como é que eu sei se eu estou com taxa suficiente? Que tipos de exames são feitos? Por que tem que se fazer? No básico. E a sua experiência pode nos ajudar muito, como tem ajudado a Cidade de Cristal e outras que estão nesse processo. Doutor Cícero, por favor. Pois não, eu sou professor universitário da Universidade Federal de São Paulo, professor associado livre-docente, e eu trabalho com vitamina D há pelo menos 17 anos. Pelo menos 17 anos. Eu não vou dizer que eu sei tudo sobre vitamina D, mas certamente eu sei muito, muito, muito mais sobre vitamina D do que a quase totalidade dos médicos que dá entrevistas na televisão, passando a sua desinformação para o público em geral. A sua desinformação. Sim. Então, é importante que se diga o seguinte, falando em termos quantitativos e em termos de tempo. Se eu ficar sob o sol forte 10 minutos deitado na horizontal, então, sem uso de protetor solar e tendo quase todo o meu corpo exposto ao sol. Banho de sol? De 10 minutos, sob um sol forte. Sim. Próximo do meio-dia. Grosseiramente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Eu vou produzir em apenas 10 minutos entre 10 e 20 mil unidades de vitamina D, depende do indivíduo, depende da extensão da pele, depende da cor da pele. Os indivíduos de pele clara vão produzir essa quantidade. Se eu quisesse conseguir isso pela alimentação, eu teria que ingerir 250 gemas de ovo, eu teria que ingerir 85 copos de leite, eu teria que ingerir 13 postas de salmão todo dia. E a gente vê, infelizmente, colegas nossos indo para a televisão e dizendo assim, você tem a vitamina D e todas as outras vitaminas se você tiver uma dieta balanceada. Só se 250 gemas de ovo for uma dieta balanceada, o que certamente não é. Então, se eu tomar 10 mil unidades, se eu tiver um peso, veja, se eu tiver um peso próximo de 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos, e o meu peso não for excessivo para a minha altura, né, eu não tenho uma grande quantidade de gordura debaixo da pele. As mulheres provavelmente têm uma taxa menor de vitamina D no sangue, porque os fatores hormonais redistribuem a gordura no organismo e a relação de massa corpórea, índice de massa corpórea, é diferente entre o homem e a mulher. Elas têm um percentual de gordura maior, enquanto o homem tem um percentual de músculos maior. Né? E a vitamina D é lipossolúvel, ela é solúvel em gordura, então ela é absorvida por essa gordura debaixo da pele, e naturalmente é de se esperar que uma mulher tenha
um nível mais baixo de vitamina D do que um homem tomando a mesma dose de vitamina D todos os dias, mesmo tendo o mesmo peso, mas a relação peso-altura pode ser diferente e a distribuição, a quantidade de tecido gorduroso em relação ao tecido muscular também pode ser diferente. Bom, se eu tomar 10.000 unidades de vitamina D, tendo esse peso que eu mencionei, por suplementação todos os dias, já que mesmo no Nordeste, viu, prefeita? Mesmo no Nordeste, não adianta, isso acabou. Você olha para a paisagem de Recife, você vê a mesma paisagem de São Paulo. As pessoas não jogam bola, as crianças não jogam bola mais nos pátios, os pátios desapareceram. Se ergueram prédios de apartamento, as cidades se verticalizaram, as crianças estão jogando videogame dentro dos apartamentos. E essa relação que existia entre a linha do Equador e o hemisfério norte se diluiu com o tempo, desde a década de 80 para cá. Então, se eu estiver tomando 10.000 unidades todos os dias, e eu tiver esse peso que eu mencionei, por via oral, né, porque se eu vivo num ambiente urbano, eu tenho que suplementar, não adianta, senão eu vou cair nessa mesma situação de ficar 2, 3, 4, 5 semanas com chuva e não tendo sol algum. E mesmo que eu tivesse sol à vontade num ambiente urbano, eu não posso pedir para o meu patrão sair, que eu vou sair para tomar sol na beira da piscina, deitado na beira da piscina por 10 minutos e depois eu volto. Então, quem vive no ambiente urbano tem que suplementar, não existe outra possibilidade prática. Mas se eu suplementar 10.000 unidades de vitamina D, que está completamente dentro da quantidade fisiológica, já que eu produzo isso por 10 minutos de exposição solar, às vezes menos, eu só vou conseguir níveis estáveis, ela vai subir gradativamente. Eu só vou conseguir níveis estáveis daqui a 3, 4 meses. Vai se estabilizar o nível de vitamina D, eu vou atingir o nível de proteção que eu quero. O problema é que no meio de uma pandemia letal, eu não tenho esse tempo. E se eu não tomar, preste atenção no que eu vou dizer, você que me escuta, se você não tomar a dose necessária de vitamina D para corrigir imediatamente o nível de vitamina D baixo que você tem, que a prefeita Flávia mencionou, 16, 17, 18 de vitamina D, né? Quando a dose que confere proteção contra a Covid-19, pelo menos coloca você fora da faixa de mortalidade, de 80 a 100, você está com 17, 18, você não tem esse tempo de 3 meses, 4 meses para atingir, você tem que... E se você não tomar uma dose agora que imediatamente corrija os seus níveis, e você for hospitalizado por um quadro grave de Covid-19, eu aposto com você, você pode implorar, o médico não vai dar a você, os seus parentes podem lhe implorar, o médico não vai dar a você a dose necessária para corrigir os níveis de vitamina D. Porque ele aprendeu, não é que ele queira mal os seus pacientes, ele aprendeu, ele está desinformado, ele recebe desinformação todos os dias. Os médicos prescrevem 600 unidades por dia de vitamina D. 600 unidades por dia de vitamina D. Se eu der 1.000 unidades por dia de vitamina D, isso é uma publicação de 2003, fazem 17 anos. 17 anos! Se eu der 1.000 unidades, que é quase o dobro do que o médico prescreve hoje em dia, o meu nível de vitamina D praticamente não vai mudar nada em relação a quem não tomou vitamina D. Tá? Mas isso é quase o dobro do que é prescrito. Se você quer corrigir os seus níveis de vitamina D, você tem que tomar uma dose, que é chamada dose de proteção ou dose de ataque, que era dada para crianças na Alemanha no início do inverno, há décadas atrás. São 600.000 unidades que você toma como adulto, tá? E a maioria dessas pessoas que tomarem, mas nem todas, a maioria das pessoas que tomarem essa dose, já nos primeiros dias vão atingir níveis próximos de 80, que eles conferem uma grande proteção. Mas isso é uma média, perto de 80, porque existe uma variação. E muitas pessoas que têm peso excessivo para a sua altura, não vão alcançar isso, ainda vão estar deficientes, ainda vão estar com níveis baixos de vitamina D, abaixo de 40, onde ainda existe uma grande mortalidade pela Covid-19. Então, isso é uma coisa muito importante, essas doses depois têm que ser checadas, se a pessoa tem excesso de peso, a gordura funciona como uma esponja, ela absorve, rouba a vitamina D da circulação, e você não vai atingir
pode não atingir, mesmo tomando 600 mil unidades, você pode não atingir um mínimo de 80. Se você for uma pessoa magra, com pouca quantidade de gordura debaixo da pele, você pode passar de 100. Mas não há problema nenhum nisso, porque a dose tóxica foi determinada em 2007, há 13 anos atrás, é 240 nanogramas por ml. Então não há problema nenhum de que eu tenha 120, 130, e a prefeita Fábia tenha níveis similares, não, passe de 100, você não vai ficar intoxicado com isso, você vai ficar protegido contra a Covid-19. Não é que você não vai ter Covid-19 de jeito nenhum, porque no início da nossa conversa, nós dissemos que existem pessoas que são geneticamente resistentes à vitamina D e que necessitam de doses maiores de vitamina D para conseguir o mesmo efeito que uma pessoa consegue com uma concentração menor de vitamina D no sangue. Então, o que nós temos proposto como ideia inicial de tratamento quando nós temos que ajudar milhares de pessoas ao mesmo tempo, que é a tarefa a que se dedica a prefeita Fábia Richter, com tanta disposição e proatividade que eu poucas vezes vi em outras pessoas, principalmente em administradores públicos. Você tem que dar essa dose inicial para toda a população e depois verificar qual é a dose que você vai dar para manter essa dose. Porque depois, ao longo dos próximos 30 dias, a gordura debaixo da pele que absorveu a maior parte dessa vitamina D vai ficar liberando vitamina D na circulação e vai cair de cerca de quase 80 para cerca de quase 60, na média. Só que nessa média de quase 60 vão ter pessoas com nível de 20, que ainda torna essas pessoas extremamente com altíssimo risco de vida pela Covid-19. Então, nós temos que começar a dose de manutenção, diária de manutenção, que pode ser de 10, 15 ou 20 mil unidades, né? Conforme a pessoa tenha mais próximo de 50 quilos, tenha entre 50 e 100, ou tenha 100 quilos, próximo de 100 quilos aproximadamente. E em pessoas obesas que estão com 130, 160 quilos, ou mais do que 100 quilos de peso, depende da altura para classificar a obesidade, é o índice de massa corpórea, que diz que se você tem sobrepeso ou é obeso. Então, essas pessoas são as que mais morrem pela Covid-19. Hoje em dia, são as que mais morrem, porque são as que têm os níveis mais baixos de vitamina D, porque tem um tecido celular subcutâneo, uma gordura debaixo da pele que absorve rouba muita vitamina D. Então, essas pessoas provavelmente vão ter que receber doses chamadas de ataque ou de proteção repetidamente até você atingir os níveis que sejam de proteção dessas pessoas. Tudo isso vai depender da massa de gordura que essas pessoas têm debaixo da pele, né? Mas tem que haver uma administração agora, e eu repito para você que me ouve, se você não se mexer, não tomar, os seus parentes vão implorar para o médico da UTI, onde você estiver internado, que dê vitamina D, e ele não vai dar, porque ele não tem esse conhecimento. Ele foi ensinado a administrar uma dose que não muda os níveis de vitamina D, que é de 600 mil unidades. Entidades internacionais recomendam 600 mil unidades. Entidades internacionais recomendam que o mínimo seja 40, e 40 não protege contra a mortalidade, tá? E ninguém que tomar essa dose recomendada por uma instituição internacional, que é de 600 unidades, vai jamais atingir 40, sequer 40. Tá? Quanto mais baixo é o seu nível de vitamina D, maior é a mortalidade. Se você é obeso, você tem níveis mais baixos de vitamina D, e são as pessoas que mais morrem pela Covid-19. Nos Estados Unidos, pessoas que têm a pele escura, pigmentada, a pigmentação da pele funciona como uma espécie de filtro solar que impede a produção de vitamina D, e o que acontece é que essas pessoas, em comparação com quem tinha que ficar 10 minutos, elas têm que ficar 1h30 ou até mais, para conseguir a mesma dose de vitamina D. Sabe que a pergunta
segundo intervalo. Nós vamos continuar conversando com os nossos internautas aqui, mas eu chamo o nosso intervalo comercial, que começa com o Sol, com o Jota Quest agora, e os nossos anúncios comerciais, e voltamos já já. E continuamos conversando aqui com os nossos internautas que estão acompanhando o nosso chat aqui, colocando as suas colocações, mas a prefeita Fábia, a senhora queria, acho que reagir diretamente a uma colocação do doutor Cícero, por favor. O que eu queria dizer é que dá muito medo nas pessoas de ter intoxicação. Sim. Porque muitos médicos dizem assim, não, mas tu está tomando demais, tu não precisa tomar mais, a tua vitamina D já está em 70, chega, para. Eu digo o seguinte, a vitamina D é que nem feijão, ela é metabolizada, ela sai do nosso corpo. Então, nós precisamos fazer a dose de manutenção. Tu tem que comer feijão e arroz todo dia. A vitamina D é a mesma coisa. E além disso tudo, aqui no município, que eu e o doutor Cícero, a gente não conversa sempre. Aqui no município, nós já temos feito o seguinte, todo mundo que passa de 100, nós fizemos todos os testes de creatinina, ureia, cálcio. Está tudo normal. Tudo normal. Eu já sei. 17 anos vendo isso, eu já tenho, posso lhe dizer isso. Tudo normal. Tudo normal. Nós já temos números aqui do município que provam exatamente isso que tem sido feito. E é muito bacana quando a gente vê alguém, eu tenho, por exemplo, muitas pessoas que me mandam fotos e dizem, olha, a minha vitamina está em 116. Eu falei, que bacana, é o meu sonho, quero ficar assim, continua assim. Posso parar de tomar? Não, não para, segue tomando. Mas vai seguir subindo. Não, não vai seguir subindo. A tendência até é que ela diminua, mas não se preocupe, que segue tomando que está tudo certo. E aqui... É exatamente o que o doutor Cícero acabou colocando antes. Nós temos os nossos consumos naturais já da vitamina, e mesmo com uma superposição ou uma suplementação que a gente faça, eu não vou ficar deitadinho lá esperando que a vitamina se mantenha. Ela vai ser consumida pelo meu corre-corre, pelo meu trabalho, pela minha ansiedade, pelas minhas doenças e assim por diante, né? Então é extremamente importante, manter. Primeiro subir para depois manter. Doutor Cícero, eu creio que a prefeita, a senhora queria completar o pensamento, por favor. Não, era só para dizer que as pessoas não precisam ter medo e que tem que encontrar um médico que acredite no benefício da vitamina D. Não adianta a gente ficar, mas esse médico é o meu médico da vida inteira. Se ele não está falando de aumentar a tua taxa de vitamina D, ele não está preparado para conseguir entender isso e te dar a melhor orientação. Então, tem que encontrar um bom profissional para fazer. Ele tem que ter, no mínimo, coragem de querer estudar um pouquinho além daquilo que é o óbvio, sair da caixa, né? Tem que atingir níveis próximos e manter níveis próximos de 100 nanogramas por ml. Se você conseguir fazer isso em toda a população, você para a Covid-19, você para essa pandemia. Muito mais do que isso, doutor Cícero. Aqui em Cristal, nós estamos falando em redução, nós já vamos começar a medir quanto da nossa população está diminuindo o medicamento para hipertensão arterial. É a primeira coisa que nós já notamos. Eu encontrei sexta-feira passada uma agente comunitária de saúde e eu falei, e aí, como é que estão? Tudo bem? Tudo bem. E a vitamina D? Uns não querem tomar, mas a maioria está tomando. O pessoal não esquece, porque quem trabalha com saúde pública sabe que, além de tu entregar, tu tem que fazer com que eles façam adesão ao tratamento. E muitos esquecem de tomar. Eu, inclusive, estou falando com o pastor da igreja, eu quero que o sino toque a meia hora. Porque, pelo menos na zona urbana, onde tem igreja perto, o pessoal vai lembrar de tomar hora da vitamina. É isso aí. E aí ela disse assim, mas o nosso maior problema é outro. Eu sei, é hipotensão, né? Pois então, o pessoal está ficando assim, está querendo parar de tomar remédio porque está baixando a pressão. Esse já é um outro efeito. Isso eu já tinha me dito que isso ia acontecer. Isso é o que foi descoberto nas últimas décadas e está longe do que está sendo ensinado nas faculdades de medicina. Né? Todas as nossas células têm lugares onde se liga a vitamina D para produzir o seu efeito.
Isso significa que a vitamina D é necessária para todas as nossas células, senão não existiria essa estrutura chamada receptor da vitamina D em todas as nossas células. Então, ela existe em todas, inclusive nas células que controlam nossa pressão arterial, que são as células produtoras de renina, né, pelo rim, células que produzem insulina, então ela participa da produção de insulina, nível baixo de vitamina D favorece diabetes, né? Então, isso é uma coisa que nós nos habituamos a ver. Depois de 6 meses de tratamento com vitamina D, muitas pessoas começaram a ter problemas de hipotensão, queda da pressão, e tiveram que recorrer aos seus cardiologistas pedindo que fosse reduzida a dose de vitamina D reduzida a dose de antihipertensivo, e várias pessoas abandonaram o uso de antihipertensivo. Vitamina D tem dezenas, cerca de 80 funções diferentes no nosso organismo já descobertas, provavelmente outras a serem descobertas. E a falta dessas funções provoca inúmeras doenças. Então, os benefícios para a saúde pública, em geral, seriam alguma coisa de inacreditável. Os gastos com saúde pública seriam de um nível cairiam para um nível inacreditavelmente baixo. Nós estamos pagando o preço com os nossos impostos por uma ignorância que é a falta de exposição solar associada à urbanização verticalizada, ao uso de diversões eletrônicas sem exposição solar. Nós estamos pagando o preço, o mundo inteiro está pagando esse preço, hoje 60% da população norte-americana, desde 2017, tem pelo menos uma doença crônica. Nós vivemos num mundo de doentes. Só um pouquinho. São 20h52, estamos voltando para o nosso último bloco aqui no Direto ao Ponto desta segunda-feira à noite, e agradecemos a vocês que nos acompanham pela 105.3 e 99.9, região metropolitana e zona sul do estado, mas de maneira muito especial aqueles que estão também interagindo conosco pela nossa live no Facebook. Nós temos ainda alguns minutos, precisamos encerrar às 21h, tem aí a Voz do Brasil, mas é importante, e algumas colocações do Torcisco que tem surgido aqui, é a dúvida de pessoas quanto ao uso da complementação. A questão do sol, o senhor colocou, questão de 10, 15, 20 minutos, depende da cor da pele, peso, na hora do pico do sol, mas para quem vai suplementar, obviamente com orientação do profissional. É diário, é um comprimido por semana, o que é 5, o que é 10, o que é 20 mil unidades, depende da pessoa. Quais são os fatores que entram aí, doutor Cisne? Então, nós estamos no meio de uma pandemia, e isso muda tudo. Sim. Nós não podemos esperar tomar uma dose de manutenção diária ao longo de 4 meses para só então ficar protegidos contra a Covid-19. Então, há necessidade, insisto com isso, há necessidade de que se dê uma dose que você pode chamar de dose de proteção ou dose de ataque, que era dada para crianças na Alemanha, como eu falei. São 600 mil unidades de vitamina D. Se você tem excesso de peso, pode ser que isso não seja suficiente. Se você é muito magro, talvez isso passe de 100, mas não há problema nenhum, porque você só tem efeitos tóxicos pela vitamina D se você atingir mais do que 240 nanogramas por ml no seu soro. Então, absolutamente importante. As pessoas que têm níveis próximos de vitamina D, todas as pessoas deveriam tomar 600 mil unidades de vitamina D em dose única. Não tente conseguir isso por exposição solar. Você pode ficar o dia inteiro exposto ao sol. Depois que passa 10, 15 minutos, a sua pele encerra a produção de vitamina D. Você não vai produzir vitamina D. Só então você coloca o filtro solar. Antes, não. Mas você não pode esperar isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, como se estivesse no meio de uma guerra. Você tem que normalizar imediatamente o nível de vitamina D da população, e você só consegue dando doses como essa, doses de 600 mil unidades. E naquelas pessoas que tiverem peso excessivo, tiverem sobrepeso, tiverem obesidade, essas pessoas precisam ser acompanhadas, porque existe muito provavelmente elas vão ter que repetir uma ou duas ou 3 vezes a mesma dose de ataque para conseguir um nível de 100 nanogramas por ml, porque só quando você satura essa gordura que todos nós temos debaixo da pele, aí então você se equilibra
o nível da gordura, de vitamina D que tem na gordura com o nível debaixo da pele. Eu não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, eu queria que você complementasse. Eu quero dar uma dica, se me permite. Eu tive que criar um canal no YouTube para poder responder as perguntas que me faziam. Então, tem um vídeo lá, tem vários pequenos vídeos, o canal tem 20 dias, que eu falo sobre essas coisas todas. Então, são vídeos curtos de 2, 3, 5, 4 minutos, e que eu vou explicando meio passo a passo isso tudo e vai responder. O meu canal é Fábia Richter, e vocês vão lá que vocês vão encontrar falando sobre dose para criança, falando sobre essa questão do peso, falando da importância de ter uma farmácia adequada. Tem que ser uma farmácia de alta confiança, né, doutor Cícero? Para que não corra o risco de acontecer o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Com uma indústria, hein? Com uma indústria que deveria ter controle de qualidade. É isso aí. Ela colocou no mercado doses tóxicas de vitamina D em todo um lote de vitamina D e intoxicou algumas pessoas. E muitas pessoas que procuram combater e dar vazão a essa ideia de que a vacina vai resolver tudo, não vai resolver tudo. Não vai resolver. A vacina não vai acabar com a Covid-19. É tudo muito semelhante à gripe. Então, quando a gente pensa na vacina da gripe, a gente pensa, puxa, nós tomamos a vacina, mas ainda assim ficamos doentes. É a forma mais fácil de explicar isso que o doutor Cícero está dizendo. A vacina vai nos ajudar, vai imunizar, vai melhorar a imunidade, mas ainda assim nós não voltaremos à nossa vida normal. Para a vacina funcionar, ela precisa de níveis adequados de vitamina D. Também. E 9 entre cada 10 pessoas estão com níveis baixos de vitamina D. A vacina não vai funcionar dessa forma. A própria vacina precisa da vitamina D, porque ela vai usar o sistema imunológico, ela vai acionar o sistema imunológico contra esse micro-organismo. E para ela acionar o sistema imunológico, esse sistema imunológico tem que estar funcionando de uma forma potente e regulada. Sem vitamina D, isso não existe. Nós estamos chegando ao final do programa, temos 3 minutos, eu creio que é importante ainda que a gente atenda alguns dos pedidos que estão aqui, eu sei que é muito complicado, mas se fosse possível, então, eu acho que a prefeita Fábia já colocou, há dosagens próprias, doutor Cícero, é só procurar por Cícero Coimbra ou o protocolo Coimbra e vai haver orientações lá. A própria prefeita colocou seu canal no YouTube à disposição, onde a dosagem para criança, jovem, adulto e assim por diante, mas um conselho final para que o nosso pessoal diga assim, como estão dizendo, valeu a pena, eu sei agora por onde começar. Corrija os seus níveis de vitamina D, tome 600 mil unidades de vitamina D, arrume um médico que lhe prescreva isso. Não fique esperando que caia do céu. Deus ajuda quem se ajuda. Eu acho que tem que, se puder, testar a vitamina D e encontrar alguém que faça o mais rápido possível a tua taxa chegar perto de 100. Okay. Isso é o ideal. Mas eu não posso, eu não tenho dinheiro, o SUS não cobre, infelizmente. Aqui no Cristal a gente fez um investimento, mas são recursos municipais, depende da cabeça do gestor, enfim. Mas faz o teste, se tu não puder, ainda assim, tu procura alguém para tomar uma dose de 600 mil e depois faz uma dose de manutenção referente ao teu peso. 10 mil, 15 mil ou 20 mil. Nós não falamos sobre os benefícios neuropsiquiátricos da vitamina D. Eu preciso dizer que o meu irmão, que é um sequelado de um TCE grave, ele estava 2 anos sem caminhar. O único fato novo que teve, o fisioterapeuta sempre foi o mesmo estímulo, cuidado pela mesma pessoa, a mesma coisa, a mesma alimentação. O único fato novo que teve na vida do meu irmão foi a dose mais alta de vitamina D, elevando a taxa de vitamina D. Faz mais ou menos 1 mês, meu irmão voltou a andar.
Então, temos esses benefícios que a gente ainda pode falar. Doutor Cícero tem que ser convidado por ti para falar sobre autismo. Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente. Foi um grande prazer para mim, como profissional do rádio, como jornalista, mas também como comunicador, poder receber vocês dois no mesmo programa aqui.